Estamos voltando, aguardando aqui o professor Paulo. Pronto, voltamos, Paulo. Acho que tivemos um Desculpe esse probleminha de problema. internet. Então, meu Tranquilo. problema foi que eu fui tentar escrever, anotar as perguntas, e aí simplesmente caiu tudo junto. Ah, sim, mas acontece. Estamos aprendendo a usar esses dispositivos, né? Também cada momento aqui é um desafio. Então, voltando, né? Você faz esse trânsito na obra do Foucault, né? Trazendo o conceito de biopoder e mostrando como o medo, a perspectiva do medo, ela está atravessando também a obra de Foucault, né? É, articulada com a questão do poder. E com isso, você traz também uma série de questões, uma série de pontos, né? É, de operadores que nos permitem compreender esse momento que nós estamos passando, né, que é a pandemia, mas uma pandemia na especificidade dos modos como a pandemia tem sido vivida no Brasil, né, que como você fala, temos a pandemia na Europa, né, mas a pandemia na China foi vivida de uma forma, na Europa foi vivida de outra, e no Brasil, nós, num contexto de crises, dentre as quais a crise política também é relacionada à pandemia, né? Ou desencadeada, nem sei se desencadeada, mas intensificada nesse momento de pandemia, ela faz com que a pandemia no nosso país ela esteja sendo vivida de uma forma muito particular, né? Que coloca inclusive em risco as próprias vidas, na medida em que há um negacionismo muito forte, inclusive institucionalmente representado na figura do presidente, né? E como você traz esse negacionismo, ele se dá, essa recusa ao isolamento sustentada pelo presidente do Brasil e dos Estados Unidos, né, se pauta numa afirmação de liberdades, né, o que nos parece o que nos parece não, o que é uma contradição, né, especialmente dentre um determinado segmento da população, acho que dentre os quais nós, professores e professores universitários, né, que militamos aí pelas liberdades, defendemos as liberdades de expressão, liberdades individuais e tudo mais, e aí nessa encruzilhada nós nos vemos, né, diante de um discurso extremamente conservador que vem reivindicar a liberdade no momento em que nós defendemos de alguma forma o isolamento como o isolamento e e o, a intervenção mesmo do Estado, né, como estratégia de controle dessa pandemia que tem matado muita gente, né, que tem tirado muitas vidas e que tem produzido medo, o temor da morte, né? Mas, por outro lado, você nos oferece também na sua fala um analisador que me parece particularmente potente, né? Que é a questão da fantasia. Você passa por essa questão, explora pouco, né? Mas nos deixa aí o recado de que o pensamento da morte ele traz consigo também, ele faz semblante da fantasia, né? A partir da obra do Foucault. E talvez a fantasia ela seja interessante, né, como um analisador que nos permita compreender essa realidade do Brasil que parece desejar ou fantasiar, né, uma normalidade, uma cotidianeidade no modelo que, como você bem fala, de uma tentativa de afastar a morte, né, do pão e circo mesmo, né? Mas que tem produzido uma série de implicações políticas e subjetivas, né? No sentido até de nos deixar muitas vezes desprotegidos, né? Desprotegidos e muito desamparados, mais do que desprotegido, né? Acho que essa disputa de narrativas com as quais nós estamos lidando, entre morte, né, e um desejo que remete a uma fantasia de talvez uma suposta normalidade,
né, nos deixa aí, de alguma forma, desamparados. Acho que essa ideia do desamparo, ela também vem muito forte, né? Junto com outras questões também que você coloca na sua fala, né, como a proposta do isolamento vertical, que você retoma lá no início, que foi proposta tanto pelo presidente dos Estados Unidos, mas pelo presidente do Brasil, e como pelo presidente do Brasil, né? Mas daí nós temos que no nosso país, inúmeras pesquisas elas apontam que parece que há um rejuvenescimento, né, das mortes em decorrência da pandemia, mostrando que o coronavírus ele não tem matado só pessoas idosas, né? Ele tem produzido muitas mortes de pessoas jovens, né? De pessoas em idades produtivas, e talvez isso esteja relacionado com a própria organização do nosso país, que é um país extremamente desigual e que intensifica, acirra cada vez mais essas desigualdades, né? Mediante também esse projeto de governo conservador, que muitas vezes passa por uma negação dessas desigualdades, né? Desigualdades de gênero, desigualdades de raça, desigualdades, inclusive, de modos de vida entre as classes sociais, né? E aí, mais uma vez, funcionando como um operador de desamparo nesse contexto em que o medo já reina, né? E tem contribuído aí para talvez esse discurso de afirmação das liberdades no momento em que uma biopolítica se impõe de forma mais rígida e mais intensa, talvez que as nossas gerações nunca tenham vivenciado, né, anteriormente, visto o contexto de pandemia, né? Então, diante disso, professor, como é que o senhor vê, né, as possibilidades de produção de resistência mesmo? Como nós podemos nos organizar enquanto resistência, né, tanto a pandemia, que nós temos aí as diretrizes, né, de enfrentamento por uma proposta de organização da saúde, da Organização Mundial de Saúde, que inclusive vem sendo negada e combatida, né, pelo presidente, mas como resistir, além da pandemia, né, a esse contexto de desamparo em que nós somos colocados frente a essas disputas de narrativas, né, que incorporam muitas vezes uma negação desse contexto e da gravidade da pandemia em si. Bom, tem várias questões, eu agradeço o comentário, porque é um resumo melhor do que eu fui capaz de fazer, foi muito bem feito. Eu vou fazer vários trajetos aqui. Vou só antecipar uma questão. Assim, eu tenho uma tendência muito grande a não ser capaz de responder uma questão como resistir. Eu acho que o que eu já faço é um pouco isso, no sentido de que meu esforço intelectual é de tentar compreender como as operações estão se dando. Como é que vai ser? Eu nunca fui muito capaz de tentar explorar a resistência. Mas eu volto a falar disso. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre março de 2013, março de 2020. E especialmente esse momento onde estão lá o Bolsonaro e o Trump. O que eles estão vendo pelo mundo? Veja, só tem uma coisa que é a pandemia também, que é uma dinâmica da epidemia chegando, que é uma dinâmica do medo. Né? Você vê assim, está na China, chegou na Europa, foi para os Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil. Então, você fica antecipando o momento em que ela vai chegar. Mas tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles também viram que ia chegar não apenas a pandemia, mas ia chegar também a necessidade de ação do Estado. E essa necessidade de ação do Estado foi a mesma para a Europa inteira, que era o isolamento. Então, todas as alternativas propostas, certo? Especialmente isolamento vertical e cloroquina, todas elas foram formuladas no mesmo período, nos Estados Unidos. Foram formuladas entre o dia 13 e o dia 18. Veja só, o uso da cloroquina político vai a partir do dia 14, se não me engano, e a ideia de isolamento vertical começa a surgir nesse momento. Exatamente pela insatisfação de conservadores e do próprio Trump e do Bolsonaro com relação à ideia que é horrível, que era a perspectiva eleitoral deles. Eles iam sentir que
a crise econômica e atrapalhar a vida deles. Eles não queriam a crise econômica. Dane-se. Então, eu acho que é muito interessante também as pessoas perceberem que a resposta tanto do Trump quanto do Bolsonaro, ela está diante desse duplo movimento. Chega a pandemia, chega o vírus, mas chega também a única possibilidade de resposta. Eles estão desesperados para encontrar alternativa. Insisto, foi tudo no mesmo período de tempo. Em muito poucos dias que eles formularam tanto o isolamento vertical quanto a cloroquina. Tem uma coisa que eu acho também curiosa que você falou, só que também me deu vontade de comentar, que fica uma questão, fica uma dúvida sobre se foi ou não, se a crise que a gente está vivendo foi ou não desencadeada pela pandemia. Eu tenho eu tenho certeza, preciso ainda argumentar isso com mais clareza, voltando aos jornais, mas se você a crise política que a gente está vivendo tem dois nomes, né? Basicamente é o problema das fake news, do gabinete de ódio, e de outra questão do Queiroz. Essas duas investigações estavam paradas no STF e voltaram a ser ativadas logo após o Bolsonaro começar a dar sinais de que não ia enfrentar a epidemia, que ao contrário ia dizer que era uma gripezinha e dane-se. Foi nesse exato momento que o Congresso e o STF passaram a fazer pressão, e a forma da pressão foi retomar essas duas investigações, que daí abrir a crise política. Então, a minha impressão é a resposta à pandemia do Bolsonaro carregou para ele a própria crise política. O Trump, durante algum tempo, não fez isso. O Trump, durante algum tempo, disse que ia cuidar da pandemia. Depois ele passou a achar que não dava mais. Mas tudo bem. É isso. Só para mostrar. Eu tendo a achar que foi desencadeado, então eu marcaria a ideia de desencadeamento. Terceiro ponto, sobre o desamparo, né? Parte da explicação de por que as pessoas ficam tão felizes de voltar ao shopping center, e é sempre uma surpresa, né? Como que as pessoas podem simplesmente deixar de ter medo do vírus, da possibilidade de contágio, e ficar feliz de voltar a um shopping center. É a ideia mesmo de que talvez você não suporte o desamparo, estar no desamparo, estar na proximidade da nossa plenitude, e você então faz uma fuga para o normal, uma fuga que é exatamente o que o Heidegger falava de uma fuga para a cotidianeidade. Na verdade, eu não quis falar disso, mas seria interessante explorar a diferença entre medo e angústia para dar conta da pandemia e do desamparo que ela provoca. Porque o medo para Heidegger é sempre medo de alguma coisa. É sempre medo de um ente. E que afeta uma possibilidade de ser do indivíduo. Por exemplo, tem uma frase boa de um autor que marcou o Foucault, que era muito heideggeriano, que eu gosto de citar para exemplificar essa diferença entre medo e angústia. Ele dizia o seguinte: é quando os fantasmas desaparecem que o fantasma aparece. É quando você deixa de poder objetivar o seu desamparo, objetivar a sua angústia no medo, que você se tranquiliza. Pois bem, o próprio dessa pandemia é que o vírus é um ente, evidentemente, não é o ser, não pode ser, porque é um ente, só que ele é invisível. Só que ele pode estar em qualquer lugar. Só porque ele já pode estar aí e você não ter sabido. Já que você já pode estar doente sem saber. Então é como se ele tivesse essa característica que é própria da angústia em Heidegger, que é já ter chegado e estar em qualquer lugar. Essa sensação horrível desse medo desse lado do contágio, medo do vírus, é que leva as pessoas a não suportar. Pensem vocês estarem na casa de vocês, ou pensem no que aconteceu durante algum tempo, cada vez menos, porque agora está se descobrindo que a chance de você pegar por transmissão de contato
objeto com vírus e chegar da mão à boca, aos olhos, ao nariz, é muito pequeno. Mas as pessoas, como é que essas pessoas viviam? Os objetos cotidianos tinham uma dimensão alucinatória, podiam ser a morte. A maçaneta era um horror, a tela de celular era um horror. Tudo isso por quê? Porque, na verdade, você não conseguia localizar, determinar. Adicionalmente, o que é ou seja, então, a diferença entre medo e angústia é medo de um ente versus algo que já chegou, que já está aí, que você não consegue determinar. E, por outro lado, o medo afeta uma possibilidade, enquanto a angústia nos coloca diante das possibilidades de ser. Se vocês notarem, a pandemia traz um outro problema, é um outro tipo de medo, que é profundamente horrível, que é a gente não tem mais certeza do que vai ser o mundo após a pandemia. Após ter passado a pandemia. A gente não sabe se vai haver volta ao normal. A gente não sabe se vai haver emprego. A gente não sabe qual vai ser o leque de possibilidades para os indivíduos fazerem projetos em suas vidas. É como se, então, a pandemia estivesse solapando o solo de possibilidades nos quais as pessoas até então viviam. E, nesse sentido, abre os indivíduos as possibilidades de ser. Então, eu só quero marcar que o desamparo tem a ver com essa dimensão de estar diante da sua finitude que não é só morrer, mas é ser impotente. E também, como vocês falaram, com a incerteza sobre o que é verdadeiro e o que é falso. É importante só vocês notarem também, eu não sei se vocês... É muito interessante também se estudar a prática de certas igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, calcadas pela teologia da prosperidade, o que elas estão fazendo diante da pandemia. Uma das coisas curiosas é que, durante muito tempo, quando a interpretação religiosa da epidemia era, claro, que o vírus, ou a bactéria, era um flagelo de Deus. Era uma forma que Deus tinha criado, uma forma natural para punir os homens. Isso é, durante milênios, o que a religião católica propôs é sofrimento e castigo. Sofrimento é punição. Você sofre porque você pecou. O interessante dos neopentecostais é que você faz uma situação diferente. Você vai dizer que não, que é o medo de Satanás. E a mídia que provoquei, que difunde o medo. Então é bom não ter medo. Mais uma vez, só para deixar a coisa clara. E por isso mesmo você vai dizer que, eu vou deixar para ver como as coisas são complicadas no nosso modo de apreensão da relação entre poder e morte. Você ainda dizia que a própria medicina difunde o medo, que a própria medicina não é aquilo que vai te salvar. Só Deus salva. A última coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês também, antes de enfrentar a temida questão da resistência, que eu vou dizer que eu não sei, que também tem uma coisa curiosa, que a gente, tudo bem, os conservadores estão clamando por liberdade, mas é preciso também ver a simplicidade e a agressividade dessa liberdade. Se a gente for pensar em liberdade, ela é certamente a obstinação do desejo, a obstinação da vontade, a insistência da vontade, mas é também capacidade de se pôr em questão. Foucault tenta associar a liberdade ao esforço de se pôr em questão, ao esforço de estar sempre inquieto, ao esforço de não estar feliz, contente, confortável com suas evidências. Portanto, ao esforço de pôr em questão o que o indivíduo pensa, porque o que o indivíduo pensa depende daquilo que sua cultura pensa. Ser livre, portanto, para o Foucault implicava o questionamento. Então, liberdade é insistência do desejo e, exatamente, um processo, claro, que é de individualização, mas um processo de individualização na forma do questionamento de crença da sua cultura. A forma de liberdade dos conservadores, aí tem um texto ótimo que me marcou muito, é um texto da Wendy Brown,
chamado Nas Ruínas do Neoliberalismo, o livro foi traduzido já, é um livro do ano passado, que vai falar da liberdade dos conservadores. E a liberdade dos conservadores é claramente nada pode atravancar, nada pode impedir de eu fazer o que eu bem quiser. Nenhuma é, obrigação coletiva pode me impedir de fazer o que eu quero. Então, é uma forma de liberdade simplesmente muito simplificada e que jamais põe em questão os laços do indivíduo com coletividade, os laços do indivíduo com o mundo que ele vive. Que eu acho? Qual é a minha resposta para resistir? Eu acho que a minha parte da resistência é essa, que é pensar, questionar, tentar entender o que está acontecendo. E não fazer uma interpretação simples. O que eu propus aqui a vocês? Vocês são capazes de perceber que eu sou super Foucaultiano, no sentido de ter Foucault ter marcado o meu pensamento. Os 2 livros que eu publiquei são livros sobre Foucault, em grande medida. Mas eu fiz um esforço que foi de não interpretar diretamente o que a gente está acontecendo segundo a sua teoria. Eu não queria ficar confortável naquilo que eu pensava sobre, por exemplo, o biopoder. Tentar propor vocês, olha, tem uma coisa aqui que não está funcionando muito bem. Vamos pensar junto? Então, resistir para mim é isso. Questionamento. Da minha parte. Sim. Professor Paulo Fernando, né, meu colega do PPG, né, ele cumprimenta, parabeniza, diz que é um prazer escutá-lo outra vez, né, embora à distância, né, enfim, nós estamos inventando essa potencialidade também desses dispositivos tecnológicos de nos aproximarmos, né, mesmo à distância. O Paulo te pergunta, né, se o momento pós-pandêmico ele pode ser considerado ou pode ser visto como uma passagem ou dobra do atual. Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? O que eu acho, Paulo, como é que eu fui tentar entender a questão do atual, tá certo? Do atual. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente ver é que a forma nova de ação do poder, do Estado, não é também mais uma forma de ação sobre um obstáculo dado. A forma de ação não é mais sobre a própria virtualidade de um obstáculo, sobre a virtualidade de um perigo. Tem alguns textos interessantes sobre o que o Estado fez. Tem um texto de um cara chamado Lakoff, tem o Kaduf, tem o próprio Brian Massumi, que é um deleuziano interessante, onde eles ficam discutindo categorias como de preempção, precaução ou preparação. Mas a ideia aqui é que o Estado, por exemplo, um atentado terrorista, você não consegue identificar ele, você não consegue identificar o terrorista antes. Então, é como se você tivesse que se preparar para um atentado, seja por fazer um atentado surgir, seja por fazer o terror, seja por ficar mexendo no terrorista para ver se eles aparecem, eles conseguem ser atualizados, ou seja, que eu tento me preparar para qualquer tipo de eventualidade possível. A ideia de preparação da OMS, que na verdade é uma ideia de preparação que vem após a ação do Estado norte-americano para combater atentado terrorista, é você se preparar para uma pandemia, por exemplo, qualquer que seja ela. E aí você tem que, por exemplo, ter uma coisa que a gente estava vivendo o tempo todo na nossa discussão, que era o achatamento da curva. Por que essa discussão do achatamento da curva existe? Porque preparação significa você não pode sobrecarregar os serviços de atendimento médico. Não importa qual possa ser qual possa ser a ameaça. Pode ter sido uma ameaça bioterrorista, pode ter sido um antrax manipulado, poderia ter sido a varíola. É interessante também, só para marcar a dependência do medo,
ou como os conservadores preferem certos inimigos e não gostam da pandemia, a maior parte do dinheiro que o Trump gastou no ano passado para combater a possibilidade de uma epidemia era a ameaça bioterrorista de varíola. Porque a varíola podia ser. Ou seja, você prefere enfrentar um terrorista e não uma doença, entre aspas, que vem por causalidade ecológica. Então, voltando à questão da dobra atual. Eu estou propondo, em primeiro lugar, para você que o próprio poder hoje ele passa a se endereçar não tanto a um perigo atual, mas à virtualidade de um perigo. É, portanto, muito curioso também para se pensar no Big Poder. Essa é uma outra diferença que valeria a pena ser trabalhada. E depois tem uma literatura já muito interessante sobre isso. O que se desenvolveu após o atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena para discutir essa questão da virtualidade, são três coisas. Né? A segunda coisa importante para a dimensão da virtualidade não é só que o Estado age sobre o virtual, mas é que também nós experimentávamos a virtualidade. Até hoje a gente vive com as curvas de morte, quanto elas vão ser se fizer tais e tais coisas, tais e tais ações. Então é como se aquilo que existir vai depender das ações do presente aqui e agora. E isso vai gerando diferentes cenários. A gente está, olha só, gente, a gente está vivendo o tempo todo com gráficos falando de simulação. A gente não vive apenas com o perigo atual, a gente tem que agir sobre o perigo futuro. A gente tem que agir sobre a virtualização. Isso como experiência do próprio indivíduo, certo? A gente acompanha esses gráficos. A gente vive na simulação. Então a gente já vive num presente que é dobra do atual. Meu trabalho é um trabalho sobre a noção de risco. E é evidentemente que a noção, quando você age sobre o risco, você não age sobre um perigo concreto. Você age sobre a possibilidade dele acontecer. E é claro que isso é próprio do contemporâneo. A terceira coisa, o que eu acho que acontece aí sobre a dobra atual faz parte do contemporâneo a possibilidade de não haver mundo onde pode haver possível para as pessoas se projetarem. Essa é uma forma nova da gente experimentar o virtual. O virtual é preciso do mundo para que ele exista. Esse é o problema o que a ecologia nos diz? Olha, para haver mundo humano, tem que haver mundo. E pode haver uma catástrofe ecológica que acabe com o mundo. E se acabar com o mundo, não tem nem sequer possibilidades onde a gente pode se projetar. Eu acho que a catástrofe econômica que a gente pode experimentar, essa dificuldade de ter retorno sobre a normalidade, também diz respeito a esse lugar novo. A esse lugar de haver ou não um solo relativamente constante de se projetar. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo era isso que existia. A gente tomava como uma profissão como médico vai viver para sempre. O setor de serviços que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas... Imaginem algum de vocês que trabalha com cinema. E aí? Como vai ser o mundo? Eu tenho um irmão que trabalha com produção de filme. Fica desesperado. Porque não sabe o que vai ser. Não sabe se vai haver um mundo onde ele possa se projetar. Então é isso. Eu não sei se eu tentei argumentar, Paulo. Como que tanto o poder já age sobre o virtual, o que nós estamos já vivendo faz parte do nosso modo de viver o presente. Que ele se abra para a virtualidade, tanto para frente quanto para trás, porque também ele se abre para a virtualidade no sentido de a gente ficar pensando o tempo todo no que deveria ter sido feito para evitar mortes. Essa também é uma outra categoria que a gente vive, né? Se por acaso a gente já soubesse que esse medicamento, esse corticoide que reduz a ação do sistema imunológico para os pacientes que estão muito ruins, menos de 10 mil pessoas teriam sobrevivido, 40 mil pessoas teriam... Não importa. O que importa é que a gente já está vivendo também a própria virtualidade, o próprio virtual no passado e no futuro. É isso. Tá bom, falei muito, espero que tenha... É que eu estou pegando as perguntas e aproveitando para falar de outras coisas. Sim, mas... nós temos ainda dois comentários, né? Um primeiro comentário do Guilherme, né? Que ele se refere ao momento que o senhor referiu o texto do Agamben, do Zizek, na coletânea, né? Sopa de Wuhan, né? E aí Guilherme comenta: Sopa de Wuhan foi bem criticada, inclusive por gente que tem texto nela, como Preciado.
pelo seu caráter racista e xenófobo, né? E o outro comentário, né, é de Laerte, que comenta o seguinte: Erich Fromm vincula o medo à liberdade, no sentido de que a liberdade nos impõe ao desamparo e, portanto, ao medo. Não parece paradoxal que reclamemos de desamparo se pleiteamos liberdade? Vou começar pela pergunta do racista xenófobo. Eu não sou capaz de dizer se eles são ou não, certo? Mas eu tenho que atender aqui o celular. Vocês me esperam um instante, assim? Sim, sim, estaremos aqui. É uma piada. Mas as compras que eu pedi expressamente para chegar depois de 5 da tarde, chegaram. Eu vou ter que ir lá rapidamente atender, vou pedir para eles deixarem do lado, até porque tem que fazer a desinfecção, não é isso? Sim. Mas eu vou ter que levantar quando a campainha tocar, tá bom? Só um segundo. Peço perdão por essa confusão, mas também faz parte desse mundo virtual onde o local de encontro é a casa, né? É Sim. um lugar. Os desafios da pandemia, né? Eu não sei se eu não sou capaz de dizer se é racista ou xenófobo. Ou não foi isso que me preocupou quando eu fui analisar a sopa de Wuhan. Eu acho que o que me preocupou ali foi tentar ver quais são as chaves interpretativas e, dois, como é que essas chaves interpretativas não estavam dando tanto conta do que a gente estava vivendo. Foi isso. Eu acho que alguns autores são piores do que os outros, mas aí xenófobo eu nem sei, porque as pessoas vão lutar contra a xenofobia, faz parte do discurso deles. Mas, bom, racista também não sei, mas eu tenderia a concordar que, assim, a sopa de Wuhan foi importante, nós precisávamos ler aquilo, mas o caso brasileiro foi bastante diferente por algumas características, dentre elas, eu acho, o racismo. Vou aqui ver aqui a história, tá? Só um instante. Ok. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, enquanto o professor Paulo retorna, né, podem escrevendo também que eu repasso. Pronto. Vou ter que sair mais uma vez, mas tudo bem. Vai ser, Tá, peço perdão aguarda. pelas interrupções. Mas vamos lá. Então, tá bom. Erich Fromm. Queres que eu repita? Queres que eu pergunte? Não, Erich Fromm está aqui marcado sobre a liberdade. Tá. Se não seria paradoxal o medo da liberdade. Eu não conheço o Erich Fromm, mas a resposta sobre liberdade e o medo da liberdade. A impressão que me dá é que exatamente o que o poder faria seria
aliviarmos o desamparo. Essa é uma estratégia que a cultura faz, que o poder faz. É como que você consegue não estar diante da sua própria liberdade. Voltou. Então, não estou dizendo que eu acredito nisso, não. Eu estou só marcando que essa é uma leitura sempre possível, que é por que existe o poder, ou como ele funciona. E parte do que ele vai dizer é assim, funciona por não nos deixar ter contato com aquilo que nos caracteriza. E o desamparo é algo disso. Então, eu acho, sim, que, na verdade, nesse sentido, é possível você supor um nexo entre medo e liberdade. Que nexo é? É por medo de ser livre que você é dominado. É por medo do seu próprio desejo, é por medo do que você quer, que você seria dominado. É importante notar que o Eric Fromm também vai ser alguém que vai estar marcado por Freud, pela escola de Frankfurt, e vai estar atravessado desse mesmo tipo de caldo cultural do qual vai emergir a ideia de personalidade autoritária do Adorno. Eu estou insistindo para vocês que nesse livro, Personalidade Autoritária, ele vai colocar como elemento característico da personalidade autoritária o medo. Medo que é medo do outro, medo que é estereótipo, medo que é também medo do próprio desejo. Não sei se está razoável. Tem mais alguém que fez algum comentário? E aí outro comentário foi da Gleice sobre os dias incertos que estamos vivendo, mas nenhuma outra pergunta não, né? Então, quero te passar as palavra para as considerações finais, se você tem alguma consideração final, né, antes dos agradecimentos. Assim, bom, minha única consideração final seria eu não fiz uma crítica ao conceito de poder, eu tentei mostrar como seria necessário a gente atualizar o conceito. Dei algumas pistas dessa atualização, duas delas. Que a gente tem que repensar a relação indivíduo-sociedade. E que a gente tem que repensar a própria dimensão temporal da ação do poder, não contra um inimigo atual, mas contra o próprio virtual. São elementos para se pensar, não são os únicos. Tem mais coisa, mas seria importante. Sobre o nexo entre medo e poder, o que eu diria para vocês aqui agora? Eu acho que talvez a gente tenha que imaginar diferentes medos. Por que diferentes medos? Por que os meus medos podem se diferenciar entre direita e esquerda, por exemplo? É porque tem medos que implicam precisam de soluções coletivas. De algum modo, tem que ter uma solução que seja coletiva e que ponha em questão a ordem atual. Vocês podem ver que, por exemplo, o medo do criminoso, ou o medo do mexicano terrorista, ou o medo do imigrante traficante, são medos que não põem em questão a ordem atual. São medos que, ao contrário, suscitam essa ordem. Enquanto um medo como o temor de uma catástrofe ecológica, ou o próprio temor dessa pandemia, por isso que, em um certo sentido, quem ficou defendendo o isolamento foram os conceitos que fora o Agamben, mas quem ficou defendendo o isolamento foi a maior parte da esquerda, porque, na verdade, marcava a necessidade de ação coletiva para enfrentar o mundo. E marcava a necessidade de transformar a própria sociedade para se dar conta do que vivia. Qual foi a minha interpretação pessoal sobre o que aconteceu? E aí isso está em algum outro texto, isso está no texto que eu fiz sobre a pandemia, está no site do FRJ, foi no boletim do FRJ. E agora eu esqueci o nome do texto, mas depois eu me lembro. É um texto pequeno, de 4 páginas, 6 páginas talvez, mas para mim
o que está acontecendo é um desafio. Vou pegar assim, vou ficar com a segura. Tá? Cadê? Transformei? Perdemos o foco, acho que a câmera... Não, então eu apertei no botão errado. Tá. Pronto. Pronto. Minha apreensão pessoal. Eu acho que essa pandemia é um momento de pôr em questão o neoliberalismo, num dos seus fundamentos básicos, que é a ideia de individualização do destino. De outro modo. O que faz o neoliberalismo? Quais são os seus princípios basilares? Que aquilo que vai acontecer no futuro do indivíduo depende do seu mérito, depende das suas ações individuais. Isso não era só o sucesso no emprego, era também a saúde. Nós vivemos com a noção de fator de risco para as doenças crônico-degenerativas, e para as doenças crônico-degenerativas o que você supunha é a saúde que você tem depende do seu bom comportamento, depende da sua capacidade de evitar o risco nas suas ações cotidianas. Pois bem, o que essa pandemia mostra? Que não. Ela pegou quem tinha uma saúde perfeita, pegou quem tinha uma excelente... não é proteção. Ao contrário, que a única proteção que a gente tem frente ao desamparo, ou uma das proteções, mas claramente a ação individual é importante, mas ela só não basta. Uma das proteções que a gente tinha em relação ao desamparo era a própria ação coletiva. Então, se vocês quiserem, na chave de apreensão do que aconteceu, eu acho que essa pandemia pode ser, não quer dizer que vai ser, certamente não vai ser a revolução, mas ela pode ser um modo de você questionar alguns princípios básicos do neoliberalismo. Um deles é esse, de que o futuro depende do mérito. E aí, um dos lugares de pensar o futuro é a saúde. Também acho que a pandemia é uma ocasião para se pensar, para antecipar a crise ecológica que um dia vai nos atingir. Mas, certamente, mais importante para mim foi nem tanto o biopoder, nem tanto a crise ecológica, mas questionamento implícito a certos princípios do neoliberalismo. A possibilidade de ação contra a pandemia põe em questão alguns princípios básicos neoliberais. Eu não falei nada disso hoje, então fica só como... fica também aí como curiosidade. Tá bom? Então, professor, agradecemos, né? Eu e a Nepsisa agradecemos a aula que o senhor nos deu aqui, né? As contribuições, agradecemos a sua disponibilidade, o seu tempo, né? E assim encerramos essa live de hoje. Agradecemos a todas e a todos os presentes aqui, né? Acho que foi muito boa essa discussão que o senhor trouxe, muito enriquecedora para nós, né? E antes de encerrar, quero anunciar também nossa próxima live, que será na quinta-feira, às 17 horas, né? Intitulada Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, Racismo e Resistências Juvenis em Periferias, com Ademar Ferreira, né, membro do Vieses da UFC. Né? Então, aguardamos vocês na quinta. Agradeço mais uma vez, professor. Foi ótimo recebê-lo aqui, um prazer. Né? Um abraço. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelas questões. Um abraço e até breve. Tchau, gente.